Seja bem-vindo, então. A gente quero apresentar o David. Ele tem um canal no YouTube que chama Chief of Design, né, David? Sim, que é. Quem tá vendo no YouTube vai Então, conseguir ver. tem também um blog. E aí a gente queria conversar um pouquinho sobre cores, sobre a psicologia das cores, que é um assunto que o David é especialista aí, entende muito. Então a gente chamou ele porque muitas pessoas entram em contato conosco também perguntando qual é a melhor cor para colocar na sua sala, no seu quarto, enfim. E aí eu achei que valia a pena convidar alguém para falar um pouco sobre isso. Bom, para quem não conhece, sou o David Art, eu sou designer, sou formado em design gráfico, mas eu trabalho mais com design digital, com design de web, design de interface. Eu atuo como autônomo, né, na minha empresa e crio conteúdo para a internet também através principalmente do Chief of Design, que é um canal, blog, Instagram também sobre design. E nele eu falo bastante sobre cor, né? Porque é um assunto intrínseco ali sobre design visual. E aí, assim, elas influenciam direto na vida da gente, né? Eu sei que no design, por exemplo, existem cores que se usa para alimentos, outra que se usa para outra atividade. Conta um pouquinho para nós, assim, como é que funciona isso, o que é a psicologia das cores? Tem uma frase que eu gosto de utilizar, que ela é do livro Psicodinâmica das Cores, né? Que ela fala que a cor é uma linguagem individual, o homem reage a ela, subordinados às suas condições físicas e às suas influências culturais. E também tem várias outras questões que eu penso que muitas vezes a gente não limita uma cor, mas que a gente tem que levar em consideração, né? Como você falou aí, cor, por exemplo, que remete a algum alimento, tal. A gente só pensa, às vezes, por exemplo, no café, a gente vai pensar no marrom. São associações que nós fazemos, mas nós não podemos limitar somente, por exemplo, a cor marrom a um único significado, a uma semântica. E também as experiências pessoais, as experiências culturais, as influências culturais. Então, dependendo do contexto, dependendo da harmonia, uma cor ela pode ter significados e transmitir sensações diferentes. Então por isso que quando a gente está estudando sobre cor, é muito comum a gente tentar só seguir aquela receitinha de bolo, tipo, vermelho é paixão, vermelho é isso, mas você tem que analisar todo o contexto, todo o cenário e também as cores que você utiliza, os objetos, como que você faz toda a composição. E assim, trazendo para o nosso dia a dia, assim, da nossa casa e do meu assunto, que é um pouco mais, que é um assunto mais voltado para a arquitetura e para as cores dentro da arquitetura. Como é que eu sei qual é a cor adequada para colocar no meu quarto, por exemplo? Bom, para o quarto eu penso que é uma cor mais tranquila, né? Uma cor que remeta a algo mais tranquilo. Mas depende do ambiente, você tem que pensar no objetivo daquele ambiente. Vamos pensar assim, por exemplo, a gente vai no hospital, qual que é a cor mais que a gente vê mais no hospital? Aquele verde clarinho, aquele azul clarinho, com branco, né? Por quê? Porque ele tende a trazer uma sensação ali mais tranquila. Você não vai colocar no hospital, por exemplo, numa sala de espera ali do consultório, um vermelho que vai deixar a pessoa mais, sei lá, irritada, mais ansiosa. Então, depende o principal ponto é qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo ali? Por exemplo, você falou do quarto. O quarto, eu penso, né, que você tem que descansar, né? Ali você vai para descansar, você vai para relaxar, para dormir. Então, você tende a utilizar cores mais leves, né? Cores com tom um pouco mais pastel, cores que passem mais tranquilidade. E aí, no caso, são cores ali mais voltadas para as cores frias, né? Nós podemos dividir as cores em dois polos, né? Que são as cores quentes e as cores frias. Isso que eu ia te perguntar. Então... As cores quentes são quais? São a laranja, amarelo, vermelho, né? Em compensação, as cores frias são azul, o verde, só que o lilás, só que depende, né? Olha que interessante. Um verde, ele pode ser sabe aquele verde marca-texto? Ele é bem vivo, né? Ele é quente. E se você potencializar ele com vermelho ou com laranja, ele vai ficar mais quente ainda. Então, se você está criando um ambiente, por exemplo,
por exemplo, uma balada na praia, sei lá, se você utilizar esse fervor dessas cores, você vai conseguir trazer uma mensagem que realmente tem a ver com o ambiente, né? Agora, se você utilizar um verde com menos luminosidade, né? Ou seja, com menos saturação também, e te utilizar uma cor, sei lá, com azul, você vai conseguir um outro efeito, que é o efeito mais parecido com o que eu falei do hospital. Então, tem muito dessa questão, tipo, da combinação que você utiliza com outras cores, e você tem que pensar, claro, essencialmente no objetivo. Qual que é o objetivo, né? Esse é o ponto principal. E quando a gente vai combinar uma cor com a outra, como é que tem essa coisa da gente ficar de uma ser oposta à outra? Como é que a gente faz essa combinação? Então, existem algumas combinações que você pode fazer. Existem combinações monocromáticas, por exemplo, no ambiente de hospital ali, tendem a usar tons de azul para diferenciar em determinados pontos, mas para manter ali a essência mais calma. Você pode utilizar combinações complementares, que são cores diretamente opostas dentro do ciclo cromático. Quem quiser depois pesquisa aí, círculo cromático, que você vai ver aí na tela. Então, tipo, por exemplo, tem o vermelho aqui em cima dentro do círculo e tem o verde embaixo. São cores diretamente complementares, né? E com isso, você tem um alto contraste, você tem uma combinação ali que é eficaz, que elas podem combinar. Só que aí vai cair naquela questão do objetivo, das influências e tudo que envolve, né, para você utilizar. Você pode utilizar cores análogas, né, que são dentro do círculo cromático. São as cores que estão ali na mesma casa, ali são cores parecidas. Por exemplo, vermelho, laranja e amarelo, por exemplo, ali. São cores análogas, né? Elas diferente do verde e do vermelho, que elas são opostas, elas seguem a mesma linha. Você pode utilizar dessas combinações. Enfim, tem outras combinações. Tem tetrádicas. Deixa eu até pegar a colinha aqui, ó. Intercaladas, triádicas também. São várias combinações. Sim. Eu acho que é um pouquinho de teste também. Estudar um pouquinho das cores. Estudar um pouquinho da teoria das cores. Não precisa de muito esforço, não. E testar. Porque testar também é super importante. Mas assim, a cor, então, influencia no bem-estar ou nas sensações que a pessoa tem dentro daquele ambiente, né? Então, claro, a gente percebe, assim, às vezes numa sala de cinema que se pinta a sala de escuro, porque, na verdade, se vai ficar quase todo o tempo ali no escuro, depende muito do que se quer naquele ambiente, como tu mesmo estava dizendo. E aí, assim, por exemplo, se eu pintar um cômodo da minha casa de uma cor bem escura, de um preto, de um marrom bem escuro e tal, isso vai me dar uma sensação de mais até opressão dentro daquele ambiente, né? Sim, com certeza. E assim, né, se a pessoa tem existe tratamento, né, existe cromoterapia, né? Então influencia diretamente o estado de espírito, né, realmente da pessoa. Se você coloca tudo preto, tudo cinza no ambiente, você tem uma característica ali mais depressiva, você tá mais só, sei lá, você tá num momento ruim, a chance de você ficar pior é maior, né? Então influencia diretamente. E inclusive, eu tenho um ambiente todo cinza aqui, né? Só que eu vacilei, porque eu devia ter deixado uma parede branca para a luz rebater aqui. Mas eu deixei todo cinza porque eu queria deixar tipo como se fosse um quartel, assim, alguma coisa que mais fechada mesmo, né? Foi de propósito. A gente estava olhando antes ali no teu site, no teu blog e tal, que cada cor transmite uma sensação, né? O que tu podia falar um pouquinho sobre isso? O que cada cor transmite? Tem algumas partes. A primeira parte é a questão a questão física, né? Então, a questão do comprimento das ondas. Então, a cor vermelha, ela tende realmente, entre aspas, assim, de forma leiga, né, pulsar aqui dentro da gente. A cor azul, ela tende a acalmar. É questão ali do nosso cérebro, da fisiologia. Mas tem as questões, tem as conotações que nós colocamos por experiências próprias e pessoais, que isso não tem como
você que está criando o ambiente, eu que estou criando um site, saber da pessoa, isso é de cada um. Às vezes uma pessoa, por exemplo, tem uma experiência ruim com a cor verde, porque, não sei, por algum motivo, o pai dela utilizava a camisa verde e batia nela. Faz parte da história dela, por algum motivo. Ou às vezes ela representa algum grupo, né? Tipo, por exemplo, ela é palmeirense. Aí ela se identifica ali, ou ela é corintiana, ela não gosta. São questões ali mais, né? Sim. Nessa questão é um pouco mais individuais, isso. E a questão cultural também, as conotações que a gente vai colocando na cor de acordo com a nossa influência, com a nossa cultura, né? O vermelho, por exemplo, a gente pode remeter ele, pode utilizá-lo quando a gente quer alertar alguma coisa, quando a gente quer, sei lá, utilizar uma temática mais pesada de terror, mas ao mesmo tempo a gente pode utilizar para amor, para algo assim sensual. Então depende muito da conotação, depende muito também de como que a questão cultural que você vive também, né? A gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, o preto representa o luto, lá na Ásia é o branco. Então tem muito a ver com o contexto, né? Tem muito a ver com o contexto. Claro. Mas, de forma geral, dá para você manipular, dá para você controlar essas questões, né? Você sabendo como funciona a fisiologia e sabendo como que é a situação cultural, sociocultural ali, você consegue acertar mais, né? Ter uma assertividade maior. Então, a Renata está perguntando se a cor preferida muda com o tempo, tem a ver com a idade. Pode acontecer, sim. Assim, não é uma regra, né? Então, porque a gente enxerga uma cor, às vezes o que eu estou enxergando aqui é um pouquinho diferente do que você enxerga, né? E com o passar do tempo, a nossa visão, a gente vai perdendo, realmente vai perdendo algumas características, vão ficando mais fracas. Então, existem pesquisas, até no meu artigo eu falo sobre isso, que mostram que cores mais calmas, mais tranquilas, elas são melhores, assim, são bem mais quistas, né? Pelo pessoal ali da terceira idade e tal. Enquanto que as cores mais jovens, as cores mais efervescentes, o pessoal mais jovem prefere. E é justamente por essa questão da fisiologia mesmo, do passar do tempo, porque as cores a gente vai mudando a forma de enxergar as cores. Então, vou aproveitar isso que tu está falando e vou emendar outra pergunta aqui da Nelly Garcia. Ela quer fazer um projeto de kitnet para idosos e com cores alegres, para animar tal. E qual a cor usar? Então, você pode primeiro pensar numa combinação, essa combinação que eu até falei anteriormente, né? Cor quente, cor fria, fazer um balanceamento ali para ter pontos de equilíbrio, né? Entre os dois polos. Uhum. E também adicionar um pouquinho de luminosidade, né, na cor. Você adicionar branco na cor. Então, se deixar um pouquinho a cor mais pastel. Se você pega um amarelo puro, um matiz lá puro, você tem uma cor muito forte, efervescente, né? Só que se você adiciona o branco e você vai deixando ele mais em tons pastéis, você vai deixando um pouquinho mais calmo, né? Mas não deixa de ser uma cor ainda um pouquinho viva. Então, acho que ela pode utilizar desses artifícios aí. Eu costumo sempre, nos meus projetos, utilizar nas paredes cores um pouco mais neutras, ou mesmo que utilizar cores, como tu está dizendo, um pouquinho mais clarinhas e tal, e procurar usar mais cores em coisas que a gente possa trocar mais. Então, por exemplo, uma almofada. O sofá é um elemento grande. Faz o sofá um pouco mais neutro e coloca sobre ele almofadas coloridas. Porque daí essas almofadas, a hora que tu enjoar e tal, pode trocar por outra cor. Então, as cores fortes a gente tem que usar com bastante cuidado, né? Porque, principalmente, eu tô falando assim no ambiente de casa e tal, para não cansar, não enjoar, né? Porque é um ambiente que a gente às vezes fica muito tempo, então tem que tomar cuidado, assim. Então, eu queria te perguntar o que significa, por exemplo, ao que remete as cores do meu canal Reambientando, do meu escritório, que eu tenho um logo azul clarinho e as letras em rosa mais fúcsia, assim, mais um rosa pink. E a questão da conotação das cores, ó, só pra você ter ideia, o rosa,
tô até com uma colinha aqui, ó. Ele pode remeter, ó, a encanto, a amabilidade, inocência, feminino, suavidade, maciez, infância, charme, cortesia, doce. O pessoal utiliza muito, né? Tipo, para doce, né? Utiliza o rosa. Então pode remeter a várias coisas, depende da combinação ali. O azul, então, nossa, é interessante falar que o azul é a cor mais preferida por todos, né? Por todo mundo é a cor mais preferida. Então, se você quer... por todo mundo. Assim, é unanimidade. Homem, mulher, o azul é o mais preferido. Os menos preferidos são laranja, acho que é o marrom, laranja. E no caso do homem, né, aqui principalmente o ocidente, né, é o rosa. O rosa, ele... Mas, assim, em termos gerais, laranja e o marrom parece que são um pouquinho menos benquistos. E o azul é disparado, ganha disparado. Até por causa dessa questão, que ele não irrita muita gente, né? Ele traz esse ar de calma, de confiança também, pode trazer. Pois é. A gente tem uma outra pergunta aqui da Rosane, que ela pergunta qual a melhor cor para o quarto de um casal maduro. Eu vou primeiro responder, depois eu quero que tu responda também. Eu acho que sempre a cor mais neutra, mais clara, deixa o ambiente menos cansativo. E eu prefiro, então, usar a cor na colcha, ou mesmo nas almofadas em cima da cama, ou nas capas de travesseiro, né? Utilizar a cor em objetos dentro desse quarto. Tem essa questão, realmente, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente prefere as cores com as ondas... Essas cores mais frias ali, que transmitem mais tranquilidade e tal. Mas para um quarto, né, eu penso... essas dicas que você deu aí eu vou utilizar, viu? De utilizar ali pontos, almofadas, algumas questões assim, mais coloridas, né? E deixar pro resto do ambiente ali mais neutro. Eu penso também da mesma maneira. Mas fala um pouquinho pra gente também, o que são esses treinamentos que tu tens, esses cursos que tu disponibiliza de vez em quando? Fica disponível sempre para a pessoa se inscrever? Como é que funciona? Então, aí depende. Tem alguns cursos que são fechados, eu lanço de temporadas, tem outros que ficam permanentes, assim, de livre acesso. O curso que eu falo mais sobre cor é o curso Fundamentos do Design Visual. Ele é realmente um curso mais para designer ali, porque a gente fala de cor e aplicação da cor em interfaces, em design gráfico. E quem quiser saber, né, sobre o curso de Fundamentos do Design Visual, é só se procurar aí, fundamentosdodesign.com.br, tá? Que eu acho que, deixa eu até ver, se digitar no Google deve aparecer, tá? Mas digita aí só Fundamentos do design.com.br, já cai lá no link certinho. Deixa aí para nós as redes sociais, como é que a gente te acha? Chief of Design, eu não sei se o pessoal tá vendo, ó, Chief of Design, tá bom? Vocês encontram aí tem um blog, que é o site com bastante artigos sobre cor. Quem quer aprender sobre cor lá, tem acho que uns 6, 7 artigos sobre cores. Tem o Instagram, quem tá vendo pelo Instagram pode seguir aí. Eu acho que tem alguns seguidores meus que estão aqui, tá? Se tiver, obrigado. Com certeza deve ter. É o chiefofdesign.br. E no YouTube é Chief of Design. Então, vocês podem seguir aí. Super agradeço. Mas, David, eu te agradeço demais a tua presença aqui na nossa live, super esclarecedora sobre cores e com várias dicas importantes aí para o pessoal que acompanha, que curte design de interiores e esse assunto de arquitetura. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e pela oportunidade. É um assunto que eu gosto de falar, quando você quiser chamar, a gente aparece aí. Tá bom. Obrigado pela oportunidade, valeu mesmo. Obrigado a todo mundo que assistiu, que está assistindo até agora. E deixar um abração então para ti, David, e um abraço para todos vocês. Tchau. Obrigado, tchau.